Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso amigo, irmão, pastor Cássio Lima, aqui na cidade de Dias Dávila. E eu vim aqui com uma missão de trazer para vós outros uma palavra de reflexão, uma palavra de esperança, uma palavra de graça de Deus sobre a sua vida. Quero desejar um excelente dia para você que está me ouvindo. Quando você estiver assistindo este vídeo, que a bênção do Senhor alcance a sua casa, a sua vida, a sua família. E eu quero falar especialmente para os homens, né? Aí a união da USADEC, União de Senhores da Assembleia de Deus, na cidade de Catu. Aí também na pessoa do diretor, nosso querido Adilson Aguiar, né? Diretor, presbítero Adilson Aguiar, aí na cidade de Catu, responsável aí por esta união, né, de senhores das Assembleias de Deus de Catu. A palavra que eu quero compartilhar com vós outros está registrada em Abacuque, no seu capítulo, Abacuque, capítulo 3, e o verso de número é o 17 e 18, que é muito conhecido, né, dos prezados que estão a me ouvir. Diz assim a palavra do Senhor: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha o que diz o texto: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O contexto, né, que está inserido esta palavra fala nos capítulo 3, verso 1 em diante, sobre a oração de um profeta que estava aflito, preocupado. Mas o que me chama a atenção na história deste profeta por nome Abacuque, né, é que ele, apesar de estar vivenciando momentos difíceis, momentos cruciais na história da nação de Israel, ele não se deixou, né, amedrontar, porque ele sabia que a sua intimidade, o seu compromisso, o seu comprometimento com a obra de Deus, a sua fidelidade com Deus dos céus era, né, impecável diante de Deus. O que mais preocupa momentos difíceis vivenciados por uma nação é quando esta nação ela está inclinada, mergulhada no pecado. A Bíblia vai dizer que Abacuque ele estava vivenciando sim momentos difíceis, momentos, né, cruciais na história, na sua época, no seu período, né, em que ele vai profetizar. Mas uma coisa ele tinha certeza, é que a sua fidelidade era indiscutível diante dos homens e também diante de Deus. É por isso que Abacuque ele faz uma comparação com toda a realidade que ele estava vivenciando, e ele faz o confronto, né, um enfrentamento. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, né, fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos currais não haja vaca. Ele está falando das formas de ganho, né, a indústria disponível na época, o manuseio, né, a mão de obra disponível do período da nação de Israel. Mas ele está dizendo que se toda a ação, que todo o comércio dos homens, que tudo que o homem, que todos os seus esforços, ainda que fosse marcado, né, faltasse pela grandeza da ação de Deus, né, ou pelo perigo que a vida pudesse trazer à história do povo de Israel, ele está dizendo todavia, ele está dizendo entretanto, independente, ele está dizendo isso não mudará, isso não vai alterar, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
O que eu quero compartilhar com os queridos amados irmãos, né, os senhores que me ouvem, é que momentos difíceis estamos atravessando, né? Momentos difíceis estamos vivenciando, e a cada dia parece que as coisas mais apertam, né? As coisas mais ficam difíceis. Mas eu quero dizer, assim como disse Abacuque, para retransmitir como palavra de fé, de esperança, né? De força para vós outros que está do outro lado me escutando nesta hora. Nada pode deter um crente que tem comunhão com Deus. Um homem de honra, um homem comprometido com o reino, um homem que vive com a sua mente voltada a compreender, né, que o melhor de tudo é estar servindo ao Senhor e agradando a Ele em todo o tempo. Momentos difíceis podem passar na vida de muitos homens, né? Período da história está registrado de diversos momentos de dificuldade que o povo passaram. Mas o segredo daqueles que venceram era a sua confiança em Deus. Por que não nos lembrar da história de Jó, que enfrentou uma adversidade nunca vista, nunca vivida, né, por um terráqueo até então, registrada nos escritos sagrados. Mas a Bíblia diz que o que levou Jó a não ficar em dúvida, o que levou Jó a não esmorecer, é porque Jó sabia que diante de todas as dificuldades que ele estivesse vivenciando, a sua fé, a sua fidelidade, a sua confiança não tinha sido abalada. A família, o dinheiro, as posses, os amigos, as circunstâncias à sua volta estavam todas, né, comprometidas, mas a confiança de Jó, a fé, a fidelidade dele estava sendo intocável, estava sendo mantida. O que eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, neste dia, nesta tarde, no momento que você estiver nos assistindo, é que você precisa, independente de qualquer adversidade que sobrevenha à sua vida, é manter a sua fé e a sua confiança viva no Senhor. Se tivermos a nossa fé plantada, arraigada no nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa vida devoltada a Ele, com certeza, qualquer que seja a adversidade, qualquer que seja a pandemia, qualquer que seja, né, o vírus, a tempestade, a adversidade, nada poderá abalar a fé de um crente fiel ao Senhor. Que esse momento de crise, que este momento de adversidade seja para nós um momento de reflexão, um momento de fortalecimento, de busca, de intimidade, de comunhão com Deus. E assim nós iremos deixar um legado para gerações futuras. Quando nossos filhos, quando os nossos netos, eles estiverem crescidos e que alguém falar a respeito da fidelidade dos seus pais, eles dirão: foram homens que viveram momentos difíceis, que a história e os seus registros nos conta, mas eles mantiveram firme a sua fé e a sua convicção no Deus que não muda, no Deus que não tem sombra e nem variação, no Deus que não há treva nele, ele é conhecido como o Pai das luzes, no Deus que é todo poderoso e que sabe que os momentos de adversidade que sobrevêm o crente não é para matá-lo, não é para derrotá-lo, mas é para fortificar e ele ter experiências de vida para contar para mais alguém. Eu não sei como você que me ouve agora está vivenciando este momento, né, de crise, este momento de dificuldade. Assim também como Abacuque estava vivenciando. Abacuque não estava de fora, em cima de um monte, distante, olhando a cidade, não. Ele estava vivenciando de dentro da cidade todas as crises que a nação de Israel estava passando. Mas ele tinha uma expectativa diferente. Ele tinha uma fé genuína.
Talvez do seu lado, do outro lado, tinha alguém que estava murmurando porque não havia trigo, não havia carne, não havia leite, não havia mantimento, mas ele não deixou se levar pelas circunstâncias. Ele está expressando, dizendo: eu percebo que falta, eu percebo que há uma escassez, mas tudo isso não poderá tirar a minha confiança, a minha alegria, o meu regozijo no Deus da minha salvação. Quero dizer para a união de senhores aí de Catu, que os irmãos permaneçam firmes, mantendo esse elo de uma forma que o Espírito Santo seja a ligadura desta comunhão. E que logo, muito logo, nós estaremos todos unidos, juntos, adorando esse Deus. E quando estivermos contando esta vitória, você vai lembrar de quão foi difícil passar essas adversidades. Quão difícil foi passar a fase em que nós estamos atravessando. Alguns, quem sabe, até contarão: eu nem sabia se eu iria conseguir resistir, ultrapassar. Mas a confiança em Deus, a ajuda do Espírito Santo, me fortificou e eu me alegrei diante da adversidade. É possível alguém se alegrar diante de grandes tragédias? Sim. Não é por falta de sensibilidade, de sentimento de patriotismo, sentimento de irmandade. Não. É porque você sabe no Deus que você tem crido. É porque você conhece o Deus que você serve. É porque você percebe a gravidade da situação, mas também reconhece o tamanho extraordinário e glorioso que é o nosso Deus. E sabe o poder que Ele tem. Quando nós folheamos a Bíblia Sagrada e que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, no Cânon Sagrado, na Carta Magna, as palavras de Deus e as histórias extraordinárias de homens que vivenciaram momentos difíceis demais e que foram vencedores. Por que não lembrar de Davi, diante daquele gigante Golias, que todo um exército estava temeroso diante dele, mas Davi sabia em quem tinha colocado a sua confiança. Aparentemente não guerreiro, não preparado, mas Davi tinha dentro dele uma certeza: Deus está comigo e eu não temerei o que me possa fazer o homem. Que nós possamos também vestir-nos desta fé, desta armadura de esperança e nos fortificarmos. E não ficarmos acuados, não ficarmos amedrontados, mas corrermos e seguirmos avante com uma única certeza: Deus está conosco e Deus em nós sempre será maioria. Deus em nós iremos alcançar, conquistar, qualquer que seja as nossas batalhas. O Senhor vencerá conosco, o Senhor vencerá por nós. Lembrando sempre que no resumo de tudo isso, sempre o nome do Senhor é que será glorificado em nossas vidas. Que Deus abençoe. Forte abraço do seu amigo e irmão. Breve, se o Senhor permitir, estaremos todos unidos juntos, adorando e glorificando e dizendo como disse Israel, quando os portões de Babilônia se abriram. Salmo de Davi: quando o povo saíram daquele cativeiro de quase 70 anos, eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós. E alguém gritará de longe, vendo o triunfo da igreja: grandes coisas fez o Senhor a este. E aí expressaremos juntos: e por isso nós estamos alegres. Que a nossa alegria ela venha a irradiar-nos de tal forma que não venhamos esperar esse bom tempo chegar, que possamos nos alegrar no Senhor hoje, porque Ele é a razão da nossa esperança. E quando então estivermos na conquista da vitória, nós iremos apenas somar, triunfar, adorar e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso é que nós estamos felizes, nós estamos alegres. Que Deus abençoe, forte abraço,
do seu querido e amado irmão, né, servo de Deus, pastor Cássio Lima. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que vocês permaneçam firme, convicto que essa tempestade vai passar. E quando chegarmos do outro lado, nós cantaremos o hino da vitória. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.